Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo apresentar a ideia para se fazerem secções no cubo, né? São cortes no cubo, mas aqueles casos onde vocês terão que aplicar exatamente o conceito de ponto de fuga, que são assim uns casos mais complexos. Para esse efeito vou então apresentar aqui dois casos. O primeiro há de ser este cubo e o segundo há de ser este. Em ambos os casos terei que fazer a aplicação desse mesmo ponto de fuga. Quer dizer, o que se pretende aqui é exatamente desenhar a secção no cubo. Quer dizer, há de ser um plano, né, que passa aqui neste ponto, neste e também neste. Quer dizer, como é que se fazem estas coisas? Em primeiro lugar, vocês deverão saber que pontos na mesma face, quer dizer, a gente liga, né? Unimos. Então, quer dizer, estes dois pontos estão exatamente na mesma face. Então, tudo bem. Vou unir estes dois pontos. Quer dizer, e reparem que não tenho mais casos onde tenho exatamente dois pontos na mesma face. Então tudo bem. Segundo ponto, quer dizer, vocês se tiverem faces paralelas, os cortes serão exatamente paralelos. Então quer dizer, eu estou a ver aqui o topo do cubo e estou a ver aqui a base, né? E reparem que o topo é paralelo relativamente à base. Então, quer dizer, este corte que vem cá em cima há de ser paralelo, quer dizer, cá em baixo o corte há de ser paralelo a este. Então, quer dizer, se eu tenho este ponto, basta que a partir deste ponto trace exatamente uma paralela. Então ficaria mais ou menos assim. Quer dizer, eu vou fazer isto a olho, é mesmo só para que se perceba a ideia. Quer dizer, então traçava paralelamente aqui e atingia aqui este outro ponto. Agora quer dizer, eu já não consigo ligar mais pontos na mesma face, nem cortes paralelos, porque já os únicos casos que eu tenho aqui são estes dois, já são cortes paralelos, ou seja, eu não tenho mais nada. Então é neste caso que vocês deverão aplicar o conceito de ponto de fuga. E o que é isso do ponto de fuga? Quer dizer, imaginem o seguinte, imaginem que este corte cá em cima, que une estes dois pontos, quer dizer, partia daqui, mas até chegava, em vez de ir ali, tocava assim aqui. E depois, tendo este ponto, quer dizer, fazia a ligação a este ponto aqui na mesma face e a coisa funcionava, né? Então o que é o ponto de fuga? O ponto de fuga é perceberem quando é que este corte cá em cima há de apanhar exatamente esta aresta. Esta aresta aqui. Porque quando este ponto apanhar esta aresta, quer dizer, eu vou depois fazer a ligação como fiz aqui. Só que neste caso, quer dizer, este corte há de apanhar esta aresta fora do cubo. É daí o conceito de ponto de fuga, quer dizer, há de ser fora do cubo. Então basta que prolonguem assim esta aresta. Prolonguem assim a aresta. E depois prolonguem exatamente este corte. Quer dizer, isto se continuar, né? Sai fora do cubo, vou colocar assim atracejado. Quer dizer, e batia assim mais ou menos aqui. Então tudo bem, é isso que vocês vão unir agora. Agora vou só apagar isto, não interessa. E agora eu vou unir este ponto e este, porque este ponto, quer dizer, está na continuação deste plano. Quer dizer, apanha ali aquela aresta. Então tudo bem, vou pegar assim neste ponto e vou unir a este. A partir do momento que estou fora do cubo, desenho assim atracejado, mal entro no cubo, quer dizer, vou desenhar a cheio. Então seria assim esta linha que me vinha exatamente até aqui. Então tudo bem, a partir deste momento, quer dizer, a coisa está resolvida. Porque depois tem este ponto e este que estão na mesma face, então basta fazer assim aqui a união. Depois aqui, esta face à direita é paralela com esta aqui lateral à esquerda, então o corte é paralelo, a partir deste ponto traço uma paralela relativamente a esta linha, o que seria assim mais ou menos a olho, seria mais ou menos isto, quer dizer, tocava aqui, depois este ponto e este cá em cima estão ambos na face lá atrás, quer dizer, eu faria isto. Quer dizer, e tinha então aqui mais ou menos desenhada, sem grande rigor. Façam isto, obviamente, com o esquadro e com a régua para ficar tudo direitinho. Teria aqui desenhada a secção. Mas quer dizer, vou tocar aqui noutro ponto. Será que esta era a única hipótese para ponto de fuga que eu tinha? Será que era o único? Vamos ver. Quer dizer, vou apagar isto que fiz e vou retomar a situação inicial. Que era exatamente, eu tinha isto. Tinha isto, só tinha o corte lá em cima e o corte que era paralelo cá em baixo. Tudo bem. Então, quer dizer, eu também aqui poderia pensar noutra situação, né? Poderia pensar que, se por exemplo este corte cá em cima, em vez de bater aqui, quer dizer, vinha deste ponto, mas batia, por exemplo, aqui. Então, quer dizer, depois eu unia exatamente aqui este ponto cá em baixo, visto estarem ambos na mesma face. Então, quer dizer, eu também poderia fazer o ponto de fuga. Quer dizer, quando é que este segmento, que está aqui a roxo, havia de apanhar assim aqui esta aresta? Então prolongava assim esta aresta.
ok? Prolongava e depois prolongaria exatamente o corte aqui no topo, de forma até apanhar exatamente esta aresta, que apanhava assim aqui. Então tudo bem. Quer dizer, então este ponto e este já estariam supostamente no plano que continha esta face aqui lateral. Então eu unia este ponto exatamente a este. A partir do momento que estou fora do cubo, tracejado. Quando entro no cubo, traço assim a cheio. Quer dizer, a partir deste momento a coisa estava resolvida, porque este ponto e este cá em cima estavam ambos na face lá atrás. Então eu unia assim. Depois, quer dizer, esta face de trás é paralela aqui a esta face da frente, então a partir deste ponto traçava uma paralela relativamente a esta linha. O que seria mais ou menos isto. E depois a partir deste ponto e este que estão na mesma face, quer dizer, fazia a coisa. E obviamente a secção tinha que ser igual ao ponto de fuga que eu tinha mais ou menos feito na primeira abordagem, que seria apanhar assim aqui esta aresta e a partir deste momento, né, teria aqui. Quer dizer, o ponto de fuga pode ser apanhado, ponto de fuga, podia ser apanhado em ambos estes dois lugares. Okay. E a coisa estava. Obviamente não tenho que fazer os dois, basta que façam só um, mas é indiferente qual faça. Bem, vamos então resolver o segundo caso. Volto a ter um cubo, quer dizer, volto à mesma ideia, quer dizer, pontos na mesma face. Vou unir a este. Quer dizer, e este também estariam aqui nesta face, à esquerda. Então, unia. Quer dizer, e agora, né? Eu não tenho estas duas faces, o topo e aqui a lateral esquerda não são paralelos, então este momento não podia, quer dizer, não podia fazer mais nada. Então tudo bem. Eu vou pensar aqui nesta ideia. Vou pensar assim aqui nesta ideia. Quer dizer, eu sei que o corte cá em cima no topo há de ser paralelo, né? Ou corta assim nesta aresta aqui em baixo. E reparem numa coisa, se este corte que vem aqui por trás, por um acaso, né, ele viesse assim até aqui, né, assim até aqui, eu depois aqui traçava uma paralela relativamente acima e dava-me uma coisa mais ou menos deste tipo, né, onde esta linha era paralela a esta. Então quer dizer, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou prolongar este corte que está aqui a roxo até que apanhe o seguimento desta aresta. Fazendo esse tal prolongamento, quer dizer, isto continuava e apanhava mais ou menos assim aqui. Vou só apagar isto, não interessa. Era só para vos mostrar a ideia. E então tudo bem. Quer dizer, eu agora, tendo este ponto, que seria o prolongamento desta aresta, vou traçar uma linha paralela exatamente aqui ao topo, né? Porque aqui a base, o corte na base há de ser paralelo ao topo. Então a partir deste ponto eu traçava uma paralela relativamente a esta linha. O que seria mais ou menos assim a olho. Mais ou menos assim a olho. Eu já batia aqui e a partir daqui deste momento eu vim até aqui. E quer dizer, com isto está feito. Porque agora este ponto e este estão ambos na mesma face. Então eu unia assim. Quer dizer, depois a partir deste ponto, quer dizer, traçava uma paralela relativamente a esta linha, porque esta face à direita é paralela à esquerda. Então seria mais ou menos isto. E a partir deste ponto, quer dizer, unia ali atrás. E tinha então aqui a secção no cubo. Mas quer dizer, será que é o único caso para ponto de fuga? Mais uma vez, não. Obviamente não é o único. Eu poderia também pensar de outra forma. E vamos então retomar ao início para podermos pensar de outra forma. Obviamente que a secção há de ser a mesma. Quer dizer, eu inicialmente tinha isto assim. Para vocês mesmo perceberem que existem normalmente sempre dois pontos de fuga para onde vocês podem usar esta ideia. Quer dizer, inicialmente eu tinha isto. Então o que é que eu vou pensar? Quer dizer, eu tenho aqui este corte, vai lá nesta face. Eu sei que o corte aqui nesta face lateral direita é exatamente paralelo, né? Paralelo a esta. Então imaginem que este segmento, em vez de bater aqui, quer dizer, batia assim aqui. Eu a partir deste ponto, né, porque já estava nesta face direita, traçava uma paralela relativamente a esta linha, o que ficaria mais ou menos, né? Mais ou menos assim. Então, para eu fazer isto, como é que eu vou pensar? Eu vou alongar esta aresta aqui de cima, né? Vou alongar de forma a perceber quando é que este corte aqui no topo havia de me bater assim nesta aresta. O que fazendo então o alongamento deste corte, havia de ser mais ou menos aqui. Onde vou só apagar a linha azul, para vocês perceberem a ideia, o porquê, vá lá. E depois reparem que este ponto está contido aqui nesta face lateral.
E como eu sei que os cortes em esta face lateral direita é paralela a esta face lateral esquerda, então a partir deste ponto eu traçava uma paralela relativamente a esta linha. O que me dava assim, a partir do momento que entro no cubo, dava mais ou menos isto. A partir deste momento a coisa está resolvida, porque este ponto e este estariam na mesma face, então quer dizer, a gente une. Depois o topo é paralelo à base, então a partir deste ponto, quer dizer, eu traçava uma paralela relativamente a esta linha, o que seria mais ou menos, quer dizer, assim, mais ou menos isto. E depois este ponto e este estavam na mesma face, então unia. Quer dizer, e tinha então aqui a secção, que obviamente seria a mesma, exatamente igual à outra abordagem, tocando então na ideia de ponto de fuga. Ok? Ficam então aqui dois exemplos com várias abordagens ao mesmo exemplo. O ponto de fuga consiste exatamente nisto, quer dizer, vocês prolongarem o corte até apanharem a interseção com a aresta que vocês precisam para continuar a desenhar a secção. Ok? Fica então aqui a sugestão, espero que tenham entendido. Alguma dúvida deixem nos comentários. Tá? Grande abraço então.